Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast onde a conversa nasce das páginas de 3 livros e no fim, idealmente, volta para lá. A convidada desta semana é Ana Cláudia Santos, ficcionista e tradutora. No seu primeiro livro, A Morsa, editado pela Humus, um conjunto de 12 contos de inocência e de violência, uma das personagens revisita, no Google Street View, as ruas da infância passadas na Cruz de Pau, margem sul do Tejo. Outra resume tudo numa frase: tenho coisas para dizer, ainda que sejam erros, pois é o corpo que me faz pensar e dizê-las. No romance de estreia, Lavores de Ana, lançado há poucos meses pela Companhia das Letras, a protagonista regressa a Nápoles, onde a autora viveu, e começa por ficar fechada numa varanda de onde sai para uma redescoberta da cidade e dos seus vários tempos. Uma revisitação da sua trajetória no mundo, onde coexiste a memória do corpo, sempre o corpo enquanto júbilo, mas também questionamento, e uma travessia dos dilemas da idade adulta e da própria escrita. Na crítica ao livro, Pedro Mexia assinalou: traduzir deixa traços naquilo que se escreve e reconhecemos em Ana Cláudia Santos uma certa afinidade de tom com autoras que trabalhou, seja a justeza desencantada de Natalia Ginzburg ou a ferocidade elegante de Flor Jeggi. Não deixa de ser verdade, mas a voz que nos chega já é distinta e muito sua. Obrigada, Ana, por teres aceitado o nosso convite. Se calhar vamos começar pelo Casas Pardas, da Maria Velho da Costa, que é uma das epígrafes de um dos capítulos, por acaso o meu capítulo preferido, do teu livro. Portanto, imagino que seja uma obra que é central na tua experiência e na tua visão da literatura. Sim, é uma epígrafe não só neste último livro, mas também num dos contos do primeiro. Portanto, já chega. não vais reincidir, já basta. Nunca, não digas nunca, não digas nunca. Não, no outro dia reparei, sim, é verdade. Eu pensaste assim, se calhar gosto mesmo deste livro. Sim, mas é verdade, eu gosto mesmo deste livro. Li-o pela primeira vez em confinamento, no primeiro confinamento de 2020. Tinha lido muito pouco antes as Novas Cartas Portuguesas e houve uma voz que eu senti que gostava de explorar mais, e houve uma amiga que me disse: tu talvez gostasses de ler a Maria Velho da Costa, talvez fosse essa a voz que eu sentia, assim, que me interessava. Essa amiga para conservar. Eu sei. É uma amiga muito antiga e vai continuar. Pronto. E este foi o primeiro livro que eu li dela. Li depois também outros, também adorei o Maina Mendes, mas este, como foi o primeiro, fiquei muito surpreendida. Nunca tinha lido nada assim. Não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Percebo que é completamente diferente, mas atrai-me muito. É uma escrita muito... Como é que é de dizer? É muito difícil falar. É uma linguagem muito quase selvagem, não é? Uma coisa muito polifónica, muito sumptuosa. E aquilo que me atraiu neste livro foi também a sua arquitetura e o jogo com as pessoas. Eu tenho pensado muito nisso. As 3 personagens femininas deste romance têm uma trajetória, uma delas tem uma trajetória trágica, mas elas fazem um percurso em que mudam de pessoa, não é? O narrador do livro, a voz narrativa, faz essa travessia, não é? Portanto, temos uma personagem que é a Elisa, que é a aspirante a escritora, que passa de eu para ela. A irmã dela, que é aquela que tem o destino mais trágico, que é a Mary, Maria das Dores, passa de ela para tu. E a Elvira, que é uma mulher jovem, tem um filho, cuida de um pai mais velho e é uma mulher do povo, digamos assim, e passa de tu para eu. E isso é muito interessante, e sobretudo é muito interessante apontar as pessoas que elas nunca têm. Por exemplo, a Elisa nunca é um tu. E podemos pensar que a Elisa nunca é um tu porque é uma aspirante a escritora, e se calhar a escritora não quis falar a si mesma com o tu, não sei. E a Mary nunca é um eu, e é uma personagem, pronto, desculpem o spoiler, mas é uma personagem que se suicida.
E ela não é, nunca chega a ser um eu, portanto é uma personagem que não tem voz própria, nunca tem acesso à sua própria voz. E a Elvira, que de tu passa a eu, portanto há uma grande proximidade da narradora em relação a esta Elvira, interpela, não é? É um tu, e depois passa a eu. E o livro termina de uma forma ótima com um grande orgasmo desta Elvira. Acho que é uma excelente maneira de acabar. É uma ótima... É o melhor fim e o melhor spoiler, diria eu. Este é um grande spoiler, É um não grande é? spoiler. Mas este livro, quer dizer, não faz muito sentido sequer falar em spoilers num livro assim, Sim, em que é verdade. o enredo não é o essencial. É justamente É precisamente, esse sim. jogo todo. Aliás, o António Cabrita, ele também escreveu um livro com a Maria Velho da Costa. Mas ao escrever sobre a Casas Pardas fala, como é que ele diz? O esplendor da língua. Pois, claro. E é de facto, é uma experiência da linguagem, sim, não é? Sim. Também tem outras coisas, tem outras dimensões, tem essas personagens, essas transições todas, mas é a linguagem, verdade, não é? sim. E tu também eras um bocadinho, se calhar, ainda uma aprendiz, como é que era? Aprendiz de escritora, não, ou candidata a escritora. Achas que também foi importante para as tuas primeiras tentativas, já não, talvez não primeiras, mas já para a tua escrita, para a tua tentativa de escrever? Não sei, isso Não sabes? não saberia O estilo dizer. não tem nada a ver, claro. Não, eu sinto, tenho essa noção. Eu já escrevia antes, não é? Mas eu acho que qualquer escritor tem de ler constantemente e coisas diferentes, e fiquei muito contente de descobrir tarde na vida, mas mais vale tarde do que nunca. Não sei se... Tirando as epígrafes, não sei se alguma coisa... Não sei, talvez tenha dado vontade de ser mais audaz, de experimentar mais, mas isso é uma coisa que eu quero em geral, quero experimentar mais e ter a oportunidade de escrever mais, porque ainda não escrevi muito. A oportunidade também de ler autores que são tão diferentes de ti ou de nós próprios. É também isso que tu procuras num livro ou num novo autor que te desafie, que te, mesmo sendo muito distante daquilo que tu fazes, que te possa mostrar os limites da literatura e até onde é que pode ser esticada? Sim, eu acho que sim. Eu diria que sim, absolutamente. Mesmo que depois tu vás explorar o limite oposto? Sim, claro. Eu acho que nós somos aquilo que somos, não é? Quem escreve tem as suas limitações e as suas inclinações e é como é. Pronto. Passamos para a tua segunda escolha, O Anjo Ancorado, de José Cardoso Pires. Tem um aspecto engraçado que é o José Cardoso Pires começou por escrever contos, como tu, e isto foi a primeira narrativa mais longa dele. Sim. E é uma novela. É uma novela. E tu Sim. também és uma grande defensora das novelas, não é? Dos livros curtos. Aliás, traduzes várias autoras que escrevem livros curtos. Sim, não é? isso é um mero caso. Não é escolha minha. Propõe e tu aceitas. Não é programático. Não é. E a Flor Iegui, eu nunca tinha ouvido falar dela, foi uma proposta da editora, e se existe alguma proximidade, eu não sei, é um mero acaso, acho eu. Mas o Anjo Ancorado, eu estive a ver que é definido como uma novela. Aliás, o próprio autor no fim diz que é uma fábula, não é uma fábula social, é uma fábula. Este livro foi lido por mim pela primeira vez já há muito tempo, eu estava nos meus 20 e poucos anos, e agora reli-o, quando soube que íamos conversar, reli-o, é curto, portanto consegui relê-lo. E é muito curioso, porque a impressão de leitura com que eu tinha ficado há muito tempo tinha sido a parte mais cinematográfica do livro, porque o livro é um filme à espera de ser feito. E eu pensei nisso, é quase um filme italiano, do neorrealismo. O casal que vai no carro, precisamente, e na falésia. Precisamente. Tudo aquilo sim. é a imagem, não é? É isso. E eu tinha ficado com essa imagem, tinha ficado com a imagem da falésia, do descampado, do nevoeiro, do carro vermelho e aquelas duas personagens, um homem e uma mulher. E agora fui mais sensível a outras coisas, fui mais sensível à caracterização das personagens. Por exemplo, a personagem feminina é uma beta, não é? Eu não tinha percebido isso, mas sim, é uma mulher jovem de 23 anos que estudou, é uma independente, neurótica, fuma cigarro atrás de cigarro e fala. E a personagem masculina é um desencantado, não é? Que bebe a sua garrafinha de whisky. Assim, Agora sentiste mais próxima dele do que dela?
Sim. E na primeira leitura ao contrário? Se calhar não me lembro. Mas agora talvez me tenha sentido mais próxima dele, talvez, porque se calhar também a minha idade é mais próxima da dele, não sei. Mas foi estranho revisitar a tua memória da primeira leitura? Houve um contraste grande? Qualquer coisa, no entanto, aquela impressão da paisagem e da atmosfera, eu acho que manteve-se. Mas realmente fui sensível a outras coisas e a parte do desencanto Porque o livro, mesmo sendo de 1958, já é um retrato muito nítido do salazarismo, do Portugal daquele tempo, do Salazar, da opressão. E está tudo ali muito implícito, muito nos não ditos, mas está lá o retrato do país, não é? É verdade. E eu acho que também não tinha, na altura, para mim, sido claro a descrição que a personagem masculina faz daquele período depois de 1945, quando a guerra termina, e há assim uma centelha de esperança, não é? De que o regime possa cair, mas ainda não é a altura. E daí também o desencanto dessa personagem, desse João. Houve movimentos políticos nesse sentido, mas que foram rapidamente sufocados, não é? Sim. E então acho que fui mais sensível à caracterização das personagens e realmente é mesmo uma fábula, não é? Porque temos este casal, não é? Que vem da cidade, digamos assim, e depois há um velho e há um rapaz. E o perdigoto, o perdigoto, não é? Sim, exatamente. O velho que anda atrás do perdigoto. E o peixe, não é? Porque ele faz pesca subaquática, o mero, não é? O João, sim. O João faz pesca. É uma outra forma de caça, mas é uma caça desportiva. Ao passo que a caça do velho era de subsistência. Sim. E é também uma coisa muito mais modesta, que é um perdigoto. E há aquela, se bem me lembro, porque eu não tive tempo de reler, mas o rapaz não traz uma amostra de borrenda que a irmã fazia, uma coisa... Sim, que a irmã depois vai tentar terminar a tempo, e aquilo é uma luta contra o tempo para poder ir vender ao casal. Mas acaba por não vender, não é? Não, porque eles vão embora. Sim, mas é engraçado porque daquilo. Mesmo a metáfora do tecido e do fazer um bordado ou o que for, também está no teu livro. Não tinha pensado nisso. Também está no teu livro, é engraçado. Por isso é que servem os críticos para fazer relações entre... Exatamente. Uma pessoa limita-se a escrever. Tu limitas-te a escrever, a contar a história. Mas... E o Cardoso Pires, o resto da obra dele, porque isto é o início da obra dele, não é? Eu não li tudo dele. Eu li o Delfim, li a Alexandra Alfa, que também adorei, e li o De Profundis Valsalenta, mas ainda me falta ler outras coisas. Falta sempre. Mas o fascínio que tu inicialmente tiveste com este livro foi um fascínio mais cinematográfico, mais imagético. Sim. O que é que na altura que o leste... foi essa atração meio italiana, falavas há pouco, meio italiana do livro? Altura, ou não? Não, eu nunca tinha ido a Nápoles. Eu acho que curiosamente, eu lembro-me de... Trouxe referências de outros filmes que vias na altura? Se calhar. Eu realmente não me lembro que idade é que tinha. Não me lembro se a questão italiana já existia na minha vida. Lembro-me que a primeira vez que fui a Nápoles, comprei uma tradução italiana deste livro para oferecer a um amigo, em casa de quem depois fiquei. E ele gostou muito do livro. Realmente não me lembro. Se calhar já andava a ver filmes italianos, é possível. Mas é curioso que depois, quando vais a Nápoles, é deste livro que te lembras e é esta a tradução que vais comprar para oferecer a um amigo, não é? Um amigo... e agora quando releste, ele sobrevive ao tempo, na tua perspectiva, ou seja, a memória que tu tens dele e do gosto que tiveste na primeira leitura, apesar de teres feito agora uma segunda leitura, que já partilhaste, que foi bastante diferente, mas o gosto sobrevive, ou seja, continuarias a escolhê-lo como livro? Sim, eu gosto muito deste livro. Porque há o risco, não é? Há o risco de quando nós revisitamos as leituras... Também já te aconteceu, haver livros que leste aos 15 ou aos 20 anos e adoraste, e depois passado 10 ou 15 anos, se calhar, já não te impressiona tanto. Já não te impressiona tanto, não é? Também já te aconteceu, não? Não me lembro de nenhum agora, mas com este não foi o caso. Continuo a gostar muito deste livro, sim. Gosto muito da escrita também.
há um lado mais, se calhar, depurado do que propriamente a Maria Velho da Costa, é um bocado barroca, não é? Sim, Mas aqui a depuração é o escrever no osso, escrever só o estritamente necessário. É engraçado não é? estás a dizer isso. A Mariana está a pôr livro lado a lado e um deles, para quem não nos vai ver, porque não, é um podcast, não tem imagem, mas o Casa Pardas é bastante grosso, ao lado do Anjo Ancorado, bastante fininho. É verdade, sim. Portanto, é um retrato. Os livros não se medem físico. aos palmos, Não. Verdade. Mas tu também tens um gosto pela miniatura, ou pelos livros que são assim... Pois, como é que eu ia dizer isto de forma a não dar um tiro no meu pé? Sim. Foi o que se pôde fazer até agora. Então se calhar daqui a uns tempos temos um tijolo de 500 páginas. Eu não sei, eu vou ser sincera, eu gostava de ter o tempo e as condições para escrever esse livro grande. Não o tenho tido, o meu livro de contos, os contos foram sido escritos ao longo de vários anos, alguns deles inéditos, outros publicados em revistas. Nós dissemos de início que és tradutora, logo aí está explicado que não tens tempo para mais nada. Sim, claro, e a vida de um tradutor não é fácil. Eu sei. E eu só estou nesta vida a 100% há um ano e bem que me avisaram. Não foi por falta de aviso de outros colegas, que isto não é nada fácil, mesmo nada. Por várias razões. É engraçado porque gravámos recentemente um episódio com a Tânia Ganho e ela falava também sobre a necessidade de comprar tempo para poder criar, Claro. Que não se podia dar quase ao luxo, ela não diz isto, mas eu vou parafrasear e apropriar-me um bocadinho da ideia, não se podia dar ao luxo de um bloqueio criativo porque ela não tinha tempo para parar e ter um bloqueio. Sempre a traduzir, sempre a trabalhar e, portanto, quando parava era para criar. Também sentes essa voragem de eu estou a trabalhar, mas eu preciso de parar para criar? Agora tenho sentido isso. Agora tenho sentido isso. Tenho vontade de escrever contos. Tenho algumas coisas em que já comecei a trabalhar, mas lá está, não tenho ainda tempo. Tenho um prazo para cumprir e a minha ideia é quando esse prazo, enfim, quando eu tiver entregue essa tradução, tirar alguns meses, se for possível, para me entregar àquilo que tenho vontade de escrever. Neste momento existe, nem sempre existe, portanto é aproveitar e esperar que não morra. Sim, exato, sem dúvida. Se calhar passamos para a tua última escolha, a Selection, uma antologia da poesia de Stevie Smith, que era uma autora que eu confesso que não conheço, que não conhecia, antes de referir que trarias o livro. O que é que há de singular nesta autora? Então, eu a Stevie Smith descobria por mero acaso num catálogo da Penguin, de livros ingleses, e havia uma edição, esta é da Faber & Faber, mas havia uma edição antiga, eu acho que é de um romance dela, A Novel on Yellow Paper. Sim, é o primeiro romance dela, acho eu. Pronto, e havia uma edição e eu fiquei curiosa em relação a esse romance, que acabei por não ler ainda, mas comprei esta seleção que tem poesia e alguma... Ela também era tradutora, também era tradutora, não é? Era. Eu acho que ela trabalhava numa revista. Acho que também foi tradutora. Pois. Talvez. Os escritores muitas vezes. Sim, não tenho a certeza, confesso. Mas então comprei esta seleção de poemas e alguma prosa e o que é que eu gostei? Gostei do tom, gostei da voz, da poesia dela, que é muito insólita, tem sentido de humor, tem... Às vezes um bocadinho macabro, não é? Sim, às vezes um bocadinho macabro, um certo tom infantil, mas falsamente infantil, coloquial, triste, às vezes talvez um pouco sinistro. Há muitos poemas que são sobre a infância e a morte. Sim, é? sim. E lembrou-me um bocadinho Nursery Rhymes, e eu gosto desse tom. Achei uma coisa muito diferente. E, ela não está traduzida em português. Não, eu estive a ver e não está. Portanto, se algum editor quiser pegar nisto... Não está disponível para traduzir. Não, é isso que eu ia dizer. Por favor, escolham... Outra pessoa qualquer. Sim, escolham um tradutor com experiência de traduzir em inglês e com experiência de traduzir poesia, porque isto não é para qualquer um. Para mim não é. Porque eu não tenho experiência de traduzir livros portanto, em inglês. É só na ótica do consumidor. Sim, eu se fosse editora, não sei, acho que seria um grande desafio
Mas eu gosto muito. Tenho aqui várias coisas sublinhadas. Há um poema, não vou ler, mas há um poema em que... Podes ler 2 ou 3 versos, se quiseres. Só para dar um bocadinho da Sim, a há sensação aqui do um que é muito engraçado. E depois há muitos que têm pequenas narrativas, não é? Exato, este My Hat, que é sobre uma rapariga que põe um chapéu. A mãe dela diz que se ela usar aquele chapéu vai atrair o tipo certo de rapaz, não é? E então ela põe o chapéu e o chapéu leva a voar até uma ilha deserta. E ela depois fica muito preocupada e pensa, bem, mas se eu tirar o chapéu, será que volto a casa? É melhor não tirar o chapéu. Portanto, há personagens que preferem estar perdidas do que voltarem para casa. E até porque se mantiver o chapéu, se calhar a hipótese de vir o rapaz ainda se mantém, não é? Sim, mas ela... Ou de voar para outros sítios. Ou de voar para outros sítios, exatamente, para outras ilhas, talvez não desertas. Exato, ela no final, ela diz, exato, nos últimos versos, "It's nice to be rid of father, mother and a young man." Portanto, ela não quer... Não quero, na verdade... Não, ela quer estar na ilha deserta. E depois ela diz... "So, in this early morning land, I always wear my hat. Go home, you see. Well, I wouldn't run a risk like that." Pois, não posso correr o risco de voltar para casa. Sim, portanto é este tom. E eu acho muita graça a isto. Tem qualquer coisa assim de falsamente ligeiro. E eu com isso identifico-me, porque nem sempre as coisas ligeiras são leves. Não sei. Sim. Mas Gostas interessa-te esse jogo do falsamente ligeiro, mas que esconde outras camadas? Sim, interessa-me muito, porque se calhar há uma coisa que... como é que eu ia dizer isto? Não gosto naquilo que leio, não gosto do excessivamente pesado, hermético. Sim. inacessível. Sim. Mas e a poesia, que lugar é que ocupa na tua vida? Também já escreveste poesia, ou pensas ou algum dia escrever poesia? Eu escrevi poesia quando era criança, quando andava na escola, a minha professora da primária, enfim, eu escrevia, pronto, bem, segundo ela, e então ela disse, olha, tu escreves muito bem, não queres continuar a escrever? E na altura aquilo que eu escrevi era poesia, foi o que me saiu, e escrevi poemas e tenho esses poemas guardados, uns são engraçados, outros não são assim muito bons, mas depois deixei de escrever poemas. Quando entrei na faculdade, eu fiz o curso de Estudos Portugueses, na Nova, e tinha alguns colegas que escreviam poemas, e eu nessa altura comecei a escrever prosa, contos, e nunca mais escrevi poesia. Mas és leitora de poesia? Sim, adoro poesia. Adoro. Não só de língua inglesa? Não. Pronto. Podias ter trazido eventualmente um poeta português? Sim, ou podia. Pensaste nisso? Não. Pensei, mas não quis trazer esta porque é assim uma paixão Foi mais uma descoberta, recente. Sim. E é também um livro que tu compras ou recomendas a outras pessoas, à semelhança do que fizeste com o José Cardoso Pires, ou ainda não tiveste tempo para começar a evangelizar? Este aqui já recomendei ao meu marido, por exemplo, e ele já mandou vir um igual a este para ele. Porque já está tudo. Sim, e ele próprio gosta de ter as suas coisas e acho muito bem. Muito bem. Porque se está sublinhado, etc. Não tem medo de livros em duplicado em casa? Não, eu acho que, não sei, eu pessoalmente teria medo de juntarmos as bibliotecas. Ok. Têm bibliotecas separadas, é para isso? já sim, mas nós vivemos numa casa pequena e ele tem um armazém onde tem o resto dos livros dele, mas enfim, é uma história complicada e longa e não interessa para aqui. As histórias das bibliotecas que andam de um lado para o outro e que estão juntas e depois depois separam e depois voltam a fundir. Às vezes é mais complicada a separação da biblioteca do que a separação das pessoas. Sim, é verdade, sem dúvida. Sim, mas pronto, os livros dele todos não cabem na minha pobre casinha. Eles ou eu? Essa pergunta é muito complexa. Não, é melhor não respondermos, alugamos um armazém. Há perguntas que é melhor não fazer, porque corremos o risco da resposta. Estou a ficar com calor.
Não, mais vale mudar de casa do que separar e na impossibilidade de o fazer, alugar um armazém parece-me uma solução de compromisso perfeitamente aceitável. Ou 2, ou 3, ou o que seja. Ainda ontem, numa discussão de Facebook, eu partilhava a história de que uma vez uma empresa de mudanças, quando viu a união de bibliotecas, disse: se algum dia quiserem mudar de casa, não nos chamem. Exato. Portanto, claro, sim. Não nos chamem. Portanto, e com esta ideia de biblioteca, terminamos o nosso podcast com recomendação dos livros que a Ana nos trouxe. Recordamos que hoje falámos sobre Casas Pardas, de Maria Velho da Costa, uma edição da Assírio e Alvim, O Anjo Ancorado, de José Cardoso Pires, uma edição da Relógio d'Água, e A Selection, poesia de Stevie Smith, antologiada por Hermione Lee, da Faber & Faber. Não está, infelizmente, publicada em português. Ainda não. Quanto a nós, a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio é da Magda Cruz e a coordenação de podcasts do público é da Milcar Correia. Ana, obrigada por teres aceitado o nosso Obrigada eu. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no nosso Instagram. Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês.